O Bitcoin mais uma vez bateu uma máxima histórica. Você aí esperando ele baixar de preço para poder comprar e ele não para de subir. Mas e agora, o que fazer? Ainda vale a pena entrar e comprar Bitcoin nesses preços para você que não tem nada investido em Bitcoin ou para quem tem uma carteira já pequena montada? Será que é hora de entrar? Será que é hora de vender? Desfazer parte da posição? O que eu estou fazendo? Vou vender? Vou comprar mais? Vou te explicar e responder tudo isso nesse vídeo. Então não sai daí, dá o teu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Investe. Olá, bem-vindo, bem-vinda, investidor, investidora, Thiago por aqui, para te falar hoje, mais uma vez, sobre o Bitcoin. Então, se esse assunto te interessa, já aproveita esse momento aqui para dar o teu like no vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificações e todos os conteúdos que eu trago aqui nesse canal gratuitamente, semanalmente, sobre economia, investimentos, dinheiro, mentalidade milionária, imóveis e muito mais. Bom, pessoal, essa semana o Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica em 123 mil dólares. E atingiu um valor total de 2,34 trilhões de dólares. E a primeira pergunta é, ainda vale a pena comprar Bitcoin? Bom, primeiro de tudo, se você não tem nada de Bitcoin na carteira, eu ainda acho sim que vale a pena entrar. Muita gente deixa de comprar porque tá caro o Bitcoin, o preço está muito esticado e ele acaba não caindo. Muita gente comprou lá atrás a 50 mil dólares achando que estava muito caro, muito esticado. E hoje ele está em 120 mil. Então, se você está começando a montar a sua carteira de Bitcoin, de cripto, na sua carteira global, sim, vale dar entrada sim para quem não tem nada em Bitcoin. Não é nenhuma recomendação de compra, tá, pessoal? Mas divida os seus aportes em partes, fracione isso, não coloque tudo de uma única vez. Se você comprar um pouquinho hoje e amanhã ele subir, maravilha, tá fazendo lucro. Se comprar um pouquinho hoje e amanhã ele cair, ótimo. Você compra um pouquinho de novo com o preço mais abaixo, ok? Por que eu compraria Bitcoin hoje se eu não tivesse nada de posição na minha carteira? Primeiro de tudo, existe uma euforia muito grande por trás do Bitcoin. Há pouco tempo ele bateu aí a marca histórica dos 100 mil e agora 123 mil dólares. Enquanto eu gravo esse vídeo, ele está na faixa aí dos 119. Então existe uma euforia bastante grande, com muita cobertura da mídia, e isso faz com que muita gente procure o Bitcoin e não queira ficar de fora dessa crescente no valor. Então isso é muito bom sim, e às vezes traz o preço cada vez mais para cima. Além disso, para quem não tem nada investido em Bitcoin, eu lembro sempre da tese de ter o Bitcoin e focar no seu carrego, ou seja, levar ele para o longo prazo. Levando ele para longo prazo, você coloca o Bitcoin na sua carteira não como uma moeda digital, mas sim como um ativo de reserva. É assim que eu enxergo hoje o Bitcoin. Por outro lado, tem outra pergunta que é o seguinte, é hora de vender parte da posição? Olha, pessoal, o Thiago investe em Bitcoin já há muitos anos e eu não estou vendendo nada. Depende muito da sua estratégia e de quanto você colocou de porcentagem de alocação em cripto, em Bitcoin, na sua carteira. No meu caso, é 10%. Hoje está batidinho, um pouquinho acima de 10%. E eu estou pronto para não vender. Quero focar no carrego no longo prazo e levar o Bitcoin como um ativo alternativo, né? Uma grande alternativa aos investimentos tradicionais. Não pretendo vender, não pretendo desfazer posição e se subir ainda mais e aumentar, passar muito dos 10% que eu determinei para ter na minha carteira de peso, eu vou aprender a conviver com isso e vou ter mais exposição sim ao Bitcoin. Essa alta no Bitcoin pode trazer um período também legal de alt season. O que é isso, Thiago? Todas as criptos que não são o Bitcoin são as altcoins. E quando o Bitcoin às vezes sobe muito, puxa com ele também outras altcoins, fazendo com que elas subam de preço e cresçam de valor. É a famosa alt season. Então, com esse interesse crescente pelo Bitcoin, ETFs de Bitcoin, fundos, governos investindo em Bitcoin, ele batendo máximas aí com um intervalo pequeno de meses entre uma e outra, pode ser sim que a gente esteja entrando num período de alt season, de ver grandes crescimentos em altcoins. E aqui vai um conselho. Se o Bitcoin tem risco e ele tem muita volatilidade, você deve ter uma parte pequena da carteira em Bitcoin. Em altcoins, então, nem se fala. Para quem viu o meu último vídeo sobre a minha carteira de investimentos pessoal, vou deixar aqui no card, inclusive,
eu falei que eu tenho 2% da carteira global em altcoins. Criptomoedas corresponde a 10%. E desse percentual, 90% é Bitcoin. Então, cuidado com a mão na hora de comprar altcoins, porque elas têm uma altíssima volatilidade. Eu já vi altcoins custarem centavos de dólares e ir para 10 dólares, e já vi altcoins custar centavos de dólar, 30 centavos de dólar, e ir para 2, 3 centavos. Ponto importante de lembrar aqui, o Bitcoin ultrapassou em valor de mercado o valor do PIB brasileiro. O Bitcoin tem hoje aí o valor de 2,3 trilhões de dólares, enquanto o PIB brasileiro 2,18 trilhões de dólares. É incrível pensar que um ativo que um dia foi tão menosprezado, tão mal falado, hoje vale mais do que o PIB de vários países, por exemplo, o Brasil. Isso é muito interessante porque muita gente não acreditava, inclusive grandes investidores, grandes bancos, fundos institucionais, não acreditavam, alguns anos atrás, no potencial do Bitcoin. E é legal ver eles hoje mordendo a língua, de certa forma, e até colocando a compra do Bitcoin, recomendando compra, dizendo que estão comprando, enfim, mudaram de posição. Muita gente lá atrás dizia que o Bitcoin era golpe e hoje não para de comprar. É incrível como as coisas mudam. Falando de risco em Bitcoin, uma coisa que eu vejo hoje, de novo, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas para mim hoje o maior risco do Bitcoin é você não ter uma parte da sua carteira, pelo menos, em Bitcoin. Eu sempre falo muito da necessidade, da obrigatoriedade da gente dolarizar parte da carteira e da mesma forma que eu acho essencial, pessoal, a gente ter parte da carteira em dólar, acho essencial também ter parte da carteira em Bitcoin. Lembrando, é um ativo alternativo, é uma criptomoeda, tem alta volatilidade sim, tem os seus riscos. Agora, faz muito sentido nós termos parte da carteira em Bitcoin para se expor a esse ativo digital que é considerado o ouro digital. Então, se eu puder dar aqui uma dica, é a seguinte: enquanto você está aí há tanto tempo esperando cair o Bitcoin para baixo de 100 mil dólares, 90, 80 mil dólares, para poder comprar, ele continua subindo. Pense nisso. Como tem muita gente ainda pessimista com o Bitcoin e acha que esse projeto não vai adiante, nós temos vários sites especializados que contam o número de vezes que o Bitcoin morreu. É o famoso obituário do Bitcoin. Segundo aqui a contagem, que leva em consideração matérias divulgadas aí pelos mais pessimistas dos investidores, o Bitcoin já morreu 431 vezes. E enquanto isso, está batendo recorde de preço. Outro ponto legal de trazer aqui à tona nesse vídeo sobre o Bitcoin são os ETFs de Bitcoin, cada vez mais populares, que deram muito acesso para muita gente se expor a criptomoedas, em especial o Bitcoin. Todo mundo sabe que não é seguro comprar Bitcoin e deixar os seus Bitcoins, as suas chaves, na exchange, que são as corretoras de cripto, tá? Todo mundo tem que fazer a sua autocustódia, trazendo os Bitcoins para carteiras quentes ou frias. Isso é assunto para outro vídeo. Porém, quando o assunto é ETF, isso fica muito mais fácil de acontecer. Dá para comprar ETFs de Bitcoin na própria Bolsa Brasileira, na B3, e se você não sabe como fazer isso, vou deixar aqui no card esse vídeo explicando tudo, tintim por tintim. Além disso, nos Estados Unidos surgiram muitos ETFs nos últimos tempos que popularizaram demais a compra do Bitcoin. Um grande exemplo é o IBIT da BlackRock, que bateu recorde de acúmulo de capital em menos de um ano. Para você ter uma ideia, em 341 dias, esse ETF já tinha alocado 71 bilhões de dólares. E desde o dia que ele foi lançado, há pouco mais de um ano até hoje, a alta é de 83%. Bem relevante. Bom, pessoal, como eu comentei, eu vejo o Bitcoin como um ativo de reserva. E nem muita gente hoje investe em ouro, acho bacana também, acho legal, dá para investir em ouro, é um ativo de reserva, mas eu tenho ainda mais preferência em investir no ouro digital, que é o Bitcoin. Eu lembro também que, principalmente em 24 e agora em 25, muitos países já declararam que tem Bitcoin como reserva de valor. Estados Unidos, Índia, China, Rússia, Hungria, vários países da Europa, até da América Latina também. Então isso é muito legal porque populariza mais o Bitcoin, mais gente comprando é mais força compradora, o que tende a trazer o preço para cima e torna o Bitcoin não mais um bicho de 7 cabeças, e sim uma realidade com a qual nós temos que conviver e, principalmente, investir para também ganhar dinheiro. Eu lembro que o Bitcoin é cotado mundialmente em dólar, então quando você investe em Bitcoin,
você também está se expondo ao dólar. E para nós, brasileiros, com real, moeda fraca, isso faz muito sentido. Mais um ponto interessante aqui, a gente sabe que existe hoje uma pressão grande do Donald Trump com o Banco Central americano, o Fed, na figura de seu presidente, o Jerome Powell, de baixar a taxa de juros americana. E hoje ela tem influência direta aí no preço do Bitcoin. Se o juro americano hoje está muito alto, ele puxa capital dos ativos de risco. Claro, também o Bitcoin. Menos gente comprando Bitcoin, o preço não tem uma forte tendência de alta. Quando o juro americano começar realmente a baixar, a gente pode ver um movimento aí de grandes bancos, instituições, grandes investidores, tirando capital dos títulos americanos e colocando em outros ativos. E o Bitcoin pode ser um deles, o que pode levar a um acréscimo ainda maior no seu preço. Não sei se a taxa americana vai baixar nos próximos meses, é uma indecisão. Essa pressão do Trump é muito forte, porém temos um fator importante lá nos Estados Unidos, que é a inflação, que está alta e parece que está subindo ainda. Muita gente, muitos analistas dizendo que a inflação se mantém alta por um tempo ainda e vai dificultar, claro, a manutenção dos juros americanos, a redução dessa taxa. O Bitcoin tem o índice da ganância, que faz uma pesquisa e mostra se os investidores estão mais gananciosos por comprar mais ou estão pessimistas com uma possível queda. No dia de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o índice não está num patamar de ganância extrema, mas está bem otimista com os próximos passos do Bitcoin. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um apanhado geral sobre um monte de informação que está permeando aí o mundo do Bitcoin. Espero ter ajudado você a tomar decisões melhores sem passar nenhuma recomendação de compra ou de venda. Estude, faça a sua pesquisa e veja se vale a pena ou não ter Bitcoin na sua carteira e, principalmente, quantos por cento da carteira vai ser em Bitcoin. Cuidado com isso para não se expor demais a um ativo que é muito volátil. Se curtiu esse conteúdo, dá o teu like nesse vídeo e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Investe. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!